Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Estamos iniciando mais um Pode Sublimar e hoje um dia muito especial com um grande amigo meu, Fernando Guimarães. E quem será que é o Fernando Guimarães? O Roberto vai começar a apresentar o Fernando Guimarães para nós. Sejam todos bem-vindos, obrigado por mais uma vez estar acompanhando o nosso podcast. É sempre uma alegria tê-los assistindo, seguindo os nossos canais, curtindo, compartilhando. Pois é, Honório, Fernando Guimarães é um pensador, uma pessoa muito inteligente, tem uma história de vida, de crescimento, de desenvolvimento profissional muito boa. Ele é psicanalista, ele é um terapeuta que tem uma abordagem de interesse especial com depressão. Eu não sei se é verdade, mas me falaram que a depressão é o mal do século XXI. Tá sério o negócio, hein? Será? Então, Fernando Guimarães, muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Fala um pouco de você pra gente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer exato estar aqui com vocês. Honório, eu nem tenho palavras para dizer que assim, se tornou um grande amigo, foi meu professor. Desse professor que foi eu diria que um pontapé para um monte de coisa na minha vida, que sou muito, muito grato mesmo por muita coisa que o Honório, assim, pela caminhada aí do Honório, o Honório abriu portas e horizontes para mim aí que são incríveis. E assim, hoje muito de toda a minha carreira, na verdade, tudo que eu tenho construído, muito eu devo a ele, porque assim, foi ali do começo, não sei o que, foi dele que me despertou muita coisa. E assim, e não só o aprender com ele, mas o incentivo, o acreditar, o fortalecer e falar, pô, cara, não sei o que, e a gente criou uma grande amizade, e que isso é legal, e assim, e essas amizades é o que a gente tem que levar pro resto da nossa vida, isso sim é um valor muito, muito legal na vida. Show de bola, olha só, Fernando, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoestima, né? O Fernando é um cara aí que gosta de malhar, faz academia. Eu vejo que ele tem um Instagram lá que o cara bomba no Instagram, nas redes sociais e tal. Mas, Fernando, como começou essa ideia sua, primeiramente, aí, de trabalhar essa questão da autoestima, de trazer uma visão diferente para as pessoas? Você também passou por isso dentro de você também, de, olha, estou com baixa autoestima, primeiro eu vou trabalhar em mim para depois ajudar outras pessoas? Bom, Honório, isso foi, assim, é um grande processo, na verdade. Eu tenho até que voltar um pouquinho mais nessa história. Eu fui por quase mais de 25 anos, eu trabalhei com TI, e, assim, foi no meu processo de análise ali, eu era aquele que falava, quando você trabalhar, sabe assim, trabalha enquanto os outros durmam, não sei o quê, a falta de tempo para mim, eu vi o buraco que eu fui entrando, e que, assim, essa falta de tempo para comigo, para onde estava me levando. Então, nesse lugar foi onde eu fui buscando algumas coisas, aí assim, estava num processo horrível, lastimável. Aí na minha análise, na verdade, comecei a passar por uma psicanalista, e nesse processo da minha análise foi onde eu fui me descobrindo. E aí onde que eu fui começar a estudar, onde eu fui fazer, e assim, eu sempre gostei de estudar, e aí fui mergulhando em várias coisas. Um pouco antes desse processo da análise, foi onde até meu Instagram, assim, onde que o meu Instagram realmente começou tudo, que foi o quê? Com a atividade física. Então, assim, para mim a atividade física não era terapêutica, que hoje eu falo, ela é terapêutica, ela não é terapia. Ela vai ser um complemento extremamente importante, porém, ela, para mim, era aquilo lá, era maravilhoso, eu era testemunha de CrossFit, enfim. O processo do CrossFit, para mim, ali, aquilo lá era tudo que ia salvar. Até eu ter um outro tombo e perceber o tanto que não era. Só que me ajudou para a autoestima? Sim. Só que era um dos pontos para essa construção. E aí foi onde eu comecei esse estudo. Aí depois entrou a psicanálise, comecei a estudar algumas coisas, tudo que ia, assim, eu ia buscando mais, querendo mais, fui estudar constelação, fui estudar hipnose, que foi onde eu me apaixonei. A hipnose, fui para várias linhas, tenho várias formações em hipnose, formações em todos os segmentos da hipnose. Então, assim, eu queria pegar todas as vertentes. Foi aquele negócio assim, sabe quando você tem a fome de querer saber mais, de querer aprender. Aí foi hipnose, eu fui para hipnose para um lado mais místico,
Daí depois eu fui para, então era terapia de vida passada, são assuntos que me interessavam, então assim, tudo que eu via eu queria aprender mais. Aí depois fui para um lado também mais da neurociência, foi onde eu fui aprofundando mais, peguei vários profissionais, porque eu falei, poxa, não quero copiar, eu não quero imitar alguém. Eu quero o quê? Eu quero criar o meu método, a minha modelagem. Então, assim, eu vou absorver o conteúdo de cada formação que eu fiz, e dessas formações eu vou criando o meu método, eu vou internalizar isso e vou criando. Nessa época, até eu falava muito pro Honório, eu falava assim, não, Honório, eu vou trabalhar com emagrecimento, já tá dentro do meu nicho, só avatar transformado, enfim, tá tudo ali já ligado. E meu foco principal era trabalhar com emagrecimento com a hipnose. Só que nesse momento, o que aconteceu? Começou a ficar vago algumas coisas para mim. Então, assim, tenho processos maravilhosos, tenho resultados, porém, para mim, aí internamente começou a ficar meio vazio aquilo, meio raso, meio superficial. Falei, eu preciso de mais. Por quê? Quando você começa um processo com uma pessoa, então pegava um cliente, um paciente, seja lá o nome que a gente for colocar, mas assim, vinha aquele cliente passar por um processo de emagrecimento com a hipnose. Então, o que acabava acontecendo? Você tem algumas linhas dentro da hipnose, você vai trabalhar mais com a PNL, com um lado de sugestionamento, e aí você vai trabalhar o quê? Tem algumas ferramentas como o balão gástrico hipnótico, bariátrica hipnótica, seja lá o nome que a gente for dar. Se a pessoa, como um processo físico da pessoa, se ela pegar, ela faz uma bariátrica sem um acompanhamento psicológico, o que acontece com essas pessoas? Ela está passando por uma intervenção cirúrgica e acaba engordando novamente, fora todos os efeitos colaterais. Com a hipnose vai ser diferente? Ela não vai ter a intervenção cirúrgica, aquele risco de vida, porém, você vai ficar aquele efeito sanfona, porque você faz uma dieta, como uma dieta. Você faz, depois não segue mais. Então, o que vai adiantar? Por isso, até muita gente critica a hipnose por falta de conhecimento, porque fala o quê? A hipnose você vai dar uma sugestão e depois faz aquilo. Não, ela vai muito mais a fundo. E foi nesse mergulho que eu fui fazendo, e fui aprofundando, fui me especializando, e também um processo interno meu, que começou a deixar de fazer um pouco de sentido, que eu falei, não, tem mais. Por quê? Muitas pessoas chegavam, aí acabava acontecendo da pessoa ir se abrindo mais, e aí o que tinha ali? Opa, ela tinha um problema de compulsão. E aquela compulsão, muitas vezes, vinha o quê? Vinha da infância. E aí vinha o quê? Muitas vezes de um trauma, vinha de abusos. Seja o próprio abuso, seja um abuso moral, enfim. Mas são vários tipos de abusos que ocorrem, e aquilo ali foi me intrigando. E eu falei assim, não, poxa, eu preciso aprofundar mais. Isso daqui não pode ficar só nesse raso, não pode ficar só nesse superficial do emagrecimento. Eu quero buscar mais. E nisso, o meu processo rolando também, que o nosso processo, na verdade, todo mundo acha que, todo terapeuta, ele faz, ele passou, apertou, é como a luz. Então você pega, vai lá, aperta o interruptor e tá tudo resolvido. Não, a gente também tem nossas questões. Isso eu acho importante, a gente normalizar e trazer. Somos seres humanos como qualquer pessoa. E saber que a gente também passa processos, temos nossas vidas, e vai sempre ter. Nunca vai estar tudo resolvido. E o legal, o que é? Essa transformação. Eu gosto muito de fazer analogia com o quê? Com uma escada. E você vai subindo degraus. E conforme você vai subindo degraus, você já conhece ali aqueles degraus para poder ajudar para também as pessoas subirem esses outros degraus que você já passou. Então, assim, isso é importante. É saber o que a gente tem na consciência, que a gente vai subindo degraus. Porém, essa escada tem uma chegada como no videogame? Não. Ela tem, cada dia você está subindo um degrau novo. Quando você acha que descobriu a Matrix e que tá tudo, é a hora que você cai e tem que voltar para trás, que você vê que não tá resolvido. Aí você começa a achar várias outras coisas. Então tem uma resposta lógica e um final? Não. Tem um caminho constante que a gente vai cada dia aprendendo mais. Bacana, bacana. Honório, a gente percebe que o Guimarães tem um conhecimento muito profundo sobre as técnicas de terapia. E a gente fica muito honrado da sua presença. A gente gostaria que você aceitasse o nosso presente aqui, né,
Espero que você que foi um testemunho do CrossFit, espero que tenha utilidade. Falando de CrossFit, cara, aqui, cara, eu tava vivo. Cara, é o cara mesmo, porque eu tentei fazer CrossFit uma vez, eu vejo o Fernando lá ficando de ponta cabeça, encostado na parede, assim, tentei fazer aquilo umas 30 vezes, cara. E eu nem hipnose que eu usei, eu fui capaz de fazer. Honório, muito obrigado mesmo pelo presente. Adorei mesmo, obrigadão, nossa, eu amo caneca. Eu tenho um vício de caneca que você não faz ideia, eu adorei, puta. Muito legal, palavrão, né? Desculpa, mas esse sou eu. Aqui pode sublimar, então pode sublimar, fica falando. Essa é a minha linha. Então, assim, independente até aproveitar esse gancho, então, assim, independente das terapias, tudo o que eu acho importantíssimo é a gente simplificar as coisas. Tem tanta gente que coloca de uma forma, tipo essa questão, todo terapeuta é totalmente curado, totalmente equilibrado. Não, nós somos uma pessoa como qualquer outra e que temos nossas demandas. E a gente tem técnicas para quê? Para auxiliar pessoas. Agora, isso quer dizer que eu também não tenho que passar por esse processo com uma outra pessoa? Não é um esquema de pirâmide, não. Que vai passando, aí parece, é uma pirâmide, vai um passando com o outro. Não, mas assim, é importantíssimo esse processo do quê? Cada um, o próprio analista, né, Honório? E assim, qual que é o tripé da psicanálise? A teoria é importantíssima, sim, conhecer e aprofundar na teoria é importantíssimo, mas para mim, os pilares mais importantes é o que? A sua análise pessoal, que eu vejo como primeiro pilar, e a sua supervisão, que é onde você vai trocar ideias, é onde você vai conseguir elucidar mais a sua mente, você vai expandir a sua mente, até a própria psicanálise, eu sempre gostei de me provocar do quê? De fazer supervisão com mais de um supervisor de obras diferentes, então de linhas diferentes, para quê? Para eu não ficar fechado numa bolha. E assim, a partir do momento que eu me fecho numa bolha, eu estou num processo egóico ali de o quê? Fica na zona de conforto. Como pegando a linha do CrossFit, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo os exercícios que eu gosto? Não, cadê eu me desafiar? E você o quê? Cadê aquele degrauzinho da escada que eu quero subir? Então a gente só vai conseguir subir se desafiando. É verdade. Guimarães, quando você estava ainda naquele movimento de CrossFit, você estava em academia, se relacionando com várias pessoas. Você chegou a ter algum cliente seu que veio da academia, onde ele estava acreditando que ele queria saúde, mas a raiz era mesmo uma questão de autoestima. Você chegou a passar por uma experiência sempre parecida com essa? Já, isso é normal, eu acabo passando sempre. Até eu próprio fui dessa mesma maneira e acreditava que aquilo ali estava me ajudando. Então, assim, para minha própria autoestima, daqui a pouco a gente até entra mais nela, mas assim, o que aconteceu na verdade? Eu ali naquele processo de achar que o CrossFit, porque começou a mexer com pontos da minha autoestima, que eu comecei a me valorizar, eu comecei a dar meu tempo, eu comecei a me priorizar, então tinha aquele negócio. Eu trabalhava que nem um maluco e só queria saber de trabalhar. Ali eu falei, não, é um momento meu. Então, assim, era aquele meu momento que eu pegava e era de prazer, de eu liberar tudo, e ali eu aproveitava. Ali realmente era um momento meu prazeroso, que eu jogava, esquecia de tudo e curtia. Só que saía dali, calma aí, tinha as outras demandas, tinha mais coisa do que aquilo. É legal pro corpo? Sim, mas vão tendo outros pontos, que daí aí assim, passa uma etapa, subir uma escadinha lá dentro. Legal, você se sente maravilhoso, tudo. Só que daí você vê que, esse se sentir, eu tava só num ponto externo. Tava deixando de olhar outras coisas que realmente, então assim, aquele ponto você achou que descobriu a Matrix, daí você percebe que não descobriu. Aí você vai vendo que, tem mais pontos. Foi onde eu caí no divã e aí comecei a me descobrir. E aí fui vendo um outro lado, que eu fui me apaixonando por mim também. De o quê? De enxergar outras coisas, de enxergar outros lados. Perceber que na minha vulnerabilidade, quanta força existia na minha vulnerabilidade, que eu achava que eu não podia transpassar aquilo, que eu não podia transparecer aquela vulnerabilidade. Não, você sempre tem que ser forte, sempre tem que estar lá falando. No próprio CrossFit, quantas vezes meu Instagram começou aí assim, foi crescendo tudo e vinham pessoas. Tem até assim, hoje que a gente virou até grande amigo, de
artista da Globo, ator da Globo, de vir na época da pandemia falar assim, pô, cara, me espelho em você, tudo que eu montei, pra você ter ideia, a pandemia fechou, eu montei um box dentro do meu apartamento, desmontei minha sala de jantar e montei um mini box dentro da minha sala. Pra mim era minha vida, aquilo ali foi um momento maravilhoso. Só que eu vi que a vida ia muito além daquilo, que não era só aquilo ali. Ali me fazia bem também, que até hoje faz, e é extremamente importante, mas que não era só aquilo. Aí vinham essas pessoas, onde eu percebi esse ponto que não era só. Tinham pessoas que chegavam para mim e falavam assim, nossa, você mudou minha vida. Tem pessoas assim, de tudo quanto é lugar, até pessoas de fora do país, e que eu sempre gostei de dar atenção no meu Instagram, assim, eu responder e realmente gerar e criar conexão. E nessa eu criava amizades e assim da pessoa ir contando a vida dela. Então falar, pô, cara, foi inspirado em você que eu melhorei, que eu mudei. Numa dessa foi onde, assim, poxa, eu tava me sentindo uma merda aquela hora. Eu me sentindo mal pra caramba, eu falava, poxa, eu sou uma fraude. Porque eu tô me achando uma porcaria e a pessoa falando que se inspirou em mim, então tá se inspirando no quê? E aí que foi o processo ali que você vai fazendo e vai vendo e como vai além, que não é simplesmente a casca. A casca vai, assim, você mexer para fora é importante também? Sim, vai ajudar, mas não é tudo. Vai muito além disso. Olha que legal. Eu gosto muito de uma frase de Carl Jung, eu vou aproveitar e usar essa frase porque ela é pergunta para o Fernando. Carl Jung ele vai dizer o seguinte, né, que a gente aprende todas as técnicas, conhece todas as teorias ali, mas ao tocar uma alma humana seja preso nas outras almas humanas. Diante desse conhecimento que você tem hoje, né, você trabalha com psicanálise, trabalha com hipnose clínica, com constelação familiar. Como que eu posso fazer a junção dessas ferramentas para trabalhar a autoestima do meu paciente? Bom, vamos lá, Honório. Tem uma frase que eu gosto. Bom, essa frase de Jung sempre... Eu lembro muito de você toda vez que eu ouço, porque é uma frase que você fala bastante e eu sempre... E assim, a gente se identificou muito até por causa disso, porque faz muito sentido. Então, assim, muita coisa eu tenho identificação com você, por quê? Porque tem muitos pensamentos ali que são próximos, são valores muito próximos, muito parecidos, e aí é nessas identificações que a gente fala, pô, quero seguir dessa maneira, é o que eu acredito. Até dentro antes de responder sua pergunta, a questão do tripé da psicanálise, que é a teoria, então, o estudo teórico, a análise pessoal e a supervisão. E eu tenho um outro, pegando essa frase, o meu tripé é o quê? É você ter conhecimento, você ter sensibilidade e você ter a ética. Isso é mais importante de tudo. Então, você sendo ético, você tendo conhecimento, indo atrás de cada dia mais, porque a gente vai ser dono da verdade? Não. Vai ter uma hora ali que você vai falar, opa, cada pessoa é única. Então, assim, existe um ser humano que vai ter, tudo vai ser de uma forma só, e nessas até que eu sempre fui, nessa questão da subjetividade, então, assim, de cada ser humano ser único, que foi o que você vai buscando mais alguma coisa. Aí vem uma outra frase que eu gosto muito, quem vem da hipnose vem muito com as questões das analogias e metáforas, né? Isso faz parte mas sempre fez parte da minha vida, agora só complementou ainda mais. Mas, assim, uma frase que eu gosto muito para falar dessa questão das ferramentas, das abordagens, seja lá o que for, é o quê? Para quem só tem martelo, todo problema se torna um prego. Então, qual que é o lance, na verdade? Para cada pessoa você vai ter uma maneira de trabalhar diferente. Você ter mais técnicas, o que é legal? Você ganha uma habilidade maior, você vai tendo mais do que essa habilidade. O que eu acredito? Você vai tendo vivências, e assim, porque são experiências, você vai estar com mais profissionais, e não só profissionais, você está com mais seres humanos, e que ali a gente vai dividindo, ali vai criando rede de apoio. Essas trocas de conhecimento, que é o mais incrível de tudo. Então, assim, nisso a gente vai desenvolvendo, vai tendo percepções melhores, vai tendo essa questão dessas sensibilidades. E, assim, o que é importante, na verdade, dessa mala de ferramenta? E quando você tem mais ferramentas, que às vezes a gente vê no mercado, infelizmente, né, hoje assim, no digital até, tem muita gente criando muita coisa aí meio mirabolante, às vezes que assusta, tem muita groselha também, infelizmente, mas enfim, eu não quero falar de ninguém, não vou falar mal de ninguém, eu posso falar bem de mim. E assim,
você utilizar, então assim, você pegando essa analogia do martelo e da mala de ferramentas, você não vai usar um martelo para parafusar, você não vai usar uma chave de fenda para pregar. Porém, se eu tenho essa mala de ferramentas e eu sei, assim, eu sei uma melhor maneira de utilizar, eu vou ter um trabalho muito menor do que fazer tudo na mão. Gosto de fazer uma analogia, que é do quê? É do carro. Então, assim, vamos nos imaginar um carro. A gente se imaginando um carro, então, imagina que aquele painel, então, assim, todo nossas ações, a maneira que a gente age, que a gente fala, os gritos que a gente não sabe de onde vem, imagina aquele painel do carro desligado. Então, assim, aquele painel está totalmente apagado, desconectado, tá dando curto em tudo. Então, quando você começa um processo terapêutico, o que seria? Imagina que a gente vai pegar, então, eu gosto de separar a mente em duas partes, que é o quê? A nossa mente que pensa e a nossa mente que sente. E muitas vezes ela está totalmente, assim, uma bagunça ali, que você não sabe o que você sente, o que você pensa e a forma que você faz, você fala, mas eu estava sentindo tal coisa e falei, gritei com a minha mãe, e estava tal coisa. Então, assim, você está com esse painel totalmente em curto. O que a gente vai fazer nesse processo terapêutico? A gente vai pegar e vai o quê? Vamos começar a refazer esse chicote? Só que esse chicote, na verdade, não sou eu que vou refazer esse chicote. Eu não sou o autoelétrico que faz isso. Vai ser o quê? Eu tenho essa mala de ferramentas que eu vou fazer o quê? Eu vou abrir, eu tô ali te acompanhando, falar, não, vamos lá. Você vai fazer esse processo, você vai abrir essa mala e vai utilizando cada ferramenta. E às vezes é importante você usar uma ferramenta ali. Vou testar um alicate numa hora que era a chave, mas é o seu processo. Você sabe como utilizar. Às vezes usar ali, voltar um passo para trás é importante. E conforme cada fiozinho que a gente vai mudando, que daí a gente usa o termo, o autoconhecimento, eu gosto de jogar esse autoconhecimento nesse momento, que é o quê? A gente vai reconectando, vai refazendo esse chicote, então tirando os fios que estavam em curto, vai trocando esses fios e vai recolocando novamente, vai refazendo esse chicote. Para quê? Para daí acender o painel. Esse painel todo assim, então troquei o chicote, aí voltando ao terapeuta. O terapeuta tá lá, o terapeuta tá lá, mas você não trocou seu chicote, então tá tudo funcionando. Tá, legal. Então vamos imaginar agora, esse carro, eu tô vendo o tanque da gasolina, o tanque do combustível tá acendendo a luzinha lá que tá na reserva. Eu tenho que andar, a autonomia tá me mostrando no painel que dá para andar 50 km. Só que eu tenho 60 km para andar ainda. Vai o meu discernimento, aí vai o meu risco, a minha responsabilidade de saber eu quero andar aquele. Então, eu tenho a informação da mente que pensa com a mente que sente, está tendo a interligação e ela está funcionando. Porém, vai caber a mim se eu quero fazer aquilo ou não. Eu tenho o poder da escolha e eu posso arriscar de não parar no posto naquele momento, porque eu estou com pressa. Vou colocar aqui, vou reduzir minha aceleração para gastar ainda menos combustível, conseguir chegar. Eu tenho risco, eu posso não chegar. Só que aí eu estou me responsabilizando por aquilo. Muito bom. Olha só, Fernando, estava aqui pensando sobre os pacientes que vêm com baixa autoestima, Humberto. Como que você faz aí para identificar isso? Porque muitas vezes a pessoa vem sorrindo, né? Aparentemente está tudo bem. E muitas vezes a pessoa parece que está muito triste, né? E está tudo mal. Como que você, como terapeuta ali dentro do set, né? Terapeuta, você faz para identificar que aquela pessoa realmente está com baixa autoestima e eu preciso, digamos assim, na visão psicanalítica, fortalecer o ego desse paciente? Honório, vamos lá. Aí já começa até daquele... tá vendo? Eu me uso bastante de exemplo, né? E assim, é um processo. Eu próprio. Quanta gente que no final das contas, assim, as pessoas estão olhando o seu externo, não o seu interno. E assim, eu sempre fui de sorrir, sempre fui de chegar. Todo mundo me conhece. Quantas pessoas ainda acaba tendo até aquele negócio, as pessoas te invejam, não sei o quê. Mal sabem o que você está passando. Eu sempre gostei de sorrir, mas quantas vezes, mais ou menos fazendo analogia daí com o palhaço faz rir. Mas quem disse que ele está por dentro, ele muitas vezes está chorando. Aquela pessoa que chega na festa
causa uma emoção, o cara é legal pra caramba, conta piada e tal, mas por dentro ele tá... Ele tá precisando é agradar, ele quer o quê? Ele, na verdade, você tá parecendo... Eu era esse cara, eu era o palhaço que brincava em todo lugar, aí assim, era visto como... Aí meu apelido, eu lembro, meu apelido na época da faculdade era moleque, aí assim, porque eu era o palhaço, eu era o bobo da corte. Hoje eu percebo que eu era o palhaço, eu tinha que agradar os... Eu tinha... Sabe, eu pegava aquele papel de Superman de Salvador que eu tinha que agradar, eu tinha que fazer os outros sorrir. Era uma obrigação, se tornou uma obrigação até. Quando não fazia sorrir, opa, calma aí, o que está acontecendo? Por que eu não fiz agradar? Nossa, será que eu tô sendo inconveniente? Olha o tanto de barulho aí na minha cabeça e que assim, na verdade eu queria validação. Eu queria o quê? Eu estava querendo ser ouvido, eu estava querendo a voz, ao invés de simplesmente o quê? Vai ter gente que vai gostar de mim, vai ter gente que não vai gostar. Não, eu tinha que ser agradável com todo mundo. Eu tinha que mostrar aquilo ali para as pessoas. Sabe assim, eu tinha que ser útil às pessoas, senão eu não me via. Aí, quer dizer, o que era isso? Era a minha autoestima. Quantos, às vezes, até terapeuta, né, a gente pega, é o que ele acha que ele vai salvar as pessoas. Não, a responsabilidade não é nossa. O processo é de cada um. A gente está ali para caminhar junto. Voltando na sua pergunta, para algumas identificações, na verdade, eu acredito até no seguinte, aí assim, você vai ter cada abordagem aí, né, então assim, pegando um pouquinho da psicanálise, a pessoa ir construindo, tem coisa que você pode até enxergar, mas sou eu que tenho que perceber isso, não, que tem que se perceber a pessoa, ou pegando um processo, voltando um pouquinho, da questão do exemplo do emagrecimento. Quantas vezes a pessoa, você vai ver, a pessoa tem um corpo que você fala, puxa, mas o que mais você quer fazer? Só que ela não se enxerga daquele jeito no espelho. Ela própria tem uma visão dela, uma autoimagem dela, totalmente deturpada, destruída e que assim, não é aquilo que ela está enxergando. E é legal isso, Fernando, você falando, inclusive para quem está assistindo, que muita gente vem assim dentro para fazer terapia. Você vê aquela mulher fala, é linda. E daí ela fala assim, eu me olho no espelho, eu me sinto feio, eu preciso ainda fazer regime, eu preciso continuar malhando, porque eu não cheguei naquilo que eu quero de fato, né? Ô, Honório, nem isso, né? Além da parte não diria nem só a questão vamos colocar física, que a gente tá dando de exemplo aqui a parte física, mas quantas vezes a pessoa vem reclamando da vida, você fala, porra, a vida daquela pessoa, queria ter essa vida, e o cara reclamando de tudo isso, e assim, e quantas vezes você se pega naquele mesmo momento. Eu lembro de um episódio comigo até, de assim, você mais novo ali, não sei o que você é louco pra quê? Pra ter a casa sozinho, pra poder trazer os amigos, pra poder trazer a namorada, ser adolescente, ser molecão, você querendo louco pra ter dinheiro que você fazia, qualquer coisa ali, ia fazer um negócio pro pai, engraxar um sapato, fazer não sei o que, e vender uma fita de videogame, fazia um monte de coisa, pra quê? Pra ter um dinheirinho ali, pra dar uma voltinha, pra comprar um cachorro quente, e assim, eram coisas que no final, assim, quantas coisas, ou tipo, o pai lavar o carro pro pai deixar você dar uma volta. Aí, depois você para pra ver, eu lembro um dia, eu em casa, a casa sozinho, com dinheiro no bolso, e com 2 carros na garagem, eu em casa chorando. Era um sábado, eu em casa chorando e me sentindo mal e não entendendo o que eu tava chorando, o que eu tava mal. Era a época da faculdade, isso assim, tava com uma vida ali, que muita gente olhava e falava assim, nossa, invejava aquilo, falava, nossa, olha esse cara, deve ser maravilhoso, deve ser perfeito. E eu tava mal, nem sabia por quê, eu só chorando ali, me sentindo totalmente sozinho, não conseguia ficar sozinho, eu tinha que ligar a TV, tinha que ligar o rádio, ligar tudo, porque eu precisava de barulho, eu não podia parar para me ouvir, eu não conseguia me ouvir. Foi nesses momentos, então tudo eu tinha que botar barulho, tudo eu tinha que botar o próprio trabalho, na verdade, assim, é botar coisas, é colocar coisas para quê? Para não parar para se ver. Por que é tanto medo que eu tinha de me ver assim? Então esse lugar é assim, poxa, hoje, aquele negócio, hoje eu me acho lindo, eu me acho maravilhoso, mas quantas vezes que eu me olhava ali, por mais que os outros falassem que eu era bonito, não sei o quê, eu não era nada daquilo que eu me achava. Assim, o que eu sentia, na verdade, poderia até ter uma fala pronta para algumas coisas, mas era o que eu realmente sentia, não era aquele lugar do que me sentia farsa. Da pessoa vir elogiar, falar, pô, cara, vou me espelho em você e não sei o que, ser legal, ser gostoso, aquilo ali, mas era uma necessidade de precisar daquela validação. E era o ser reconhecido. Parecia que eu estava sendo reconhecido, parecia que eu estava sendo ouvido. Mas era o que de fato eu sentia? Não, eu me sentia uma fraude, porque eu falava, pô, esse cara tá vendo coisa, eu não sou nada disso.
eu sou um bosta, sabe? Então, esse lugar é complicado. Olha só, você falando isso, eu lembrei de uma frase, Humberto, eu esqueci o nome agora do psicólogo, que ele fala bem assim, é um paradoxo muito interessante, né? Que quando a pessoa ela se aceita, ela resolve mudar. Exatamente. Então, digamos assim, isso que você está trazendo hoje para a gente não é algo externo, mas é uma aceitação interna. Exato. Aproveitando até, né? Que é uma pergunta que eu acho que é muito legal, do que? A questão, o que é a questão, o que é autoestima e o que não é autoestima. Autoestima, o que não é. Autoestima não é o que as pessoas acham, que muito se fala no Instagram, ou que se fala na rede social, que fala assim, autoestima é você tá bonito, você tá maquiado, você tá bem arrumado, ter uma vida boa, falar bem, tá próspero, não sei o quê. Não, isso não é autoestima. A autoestima vai muito além. A autoestima é a forma como você se vê e que, assim, saber que vão ter momentos ali que não vão ser nada, sua vida tá uma bagunça, só que você sabe lidar com ela. Você principalmente, sair de um automático. Que a gente vive naquele automático, que daí todo mundo fala, tem um monte de coisa aí que cria os mitos da hipnose, não sei o quê, e um monte de coisa. Hipnose nada mais é do que aquele processo ali que a pessoa está num automático da vida, vivendo, é o tempo todo, na verdade, o quê? Ali vivendo num automático sem parar para ver, assim, porque eu preciso aparecer para as pessoas, eu preciso me validar. Qual o valor que realmente ela se dá? Porque não, ela precisa da aprovação do outro, eu preciso que você me aplauda para eu sentir que eu estou bem. Eu não posso me aplaudir. Por que eu não posso me aplaudir? Então é esse lugar que daí entra a autoestima. É o que? Vai a questão, tem os pilares da autoestima, né? Então, assim, tem a autoimagem, o autocuidado, a autocompaixão. Então, nesses lugares, na verdade, é que a gente vai conseguir o quê? É onde a gente vai conseguindo se ver, que a gente é criado de uma forma aí que, desde a nossa infância, né? Então cada um com a sua infância, respeitando, e que assim, a gente vai criando um monte de conceito. Quantas vezes tem aquele lance de que o pai vira para a criança e fala assim, o pai não fala pro irmão, mas fala assim, você não sabe, sai daí que você não sabe fazer isso, deixa que eu faço. Ou você é burro, você nunca vai aprender isso. Pô, ali você está criando coisas, ou senão, você é uma pessoa muito difícil, ninguém vai conseguir te aguentar na vida. São pontos que você cria inconscientemente, vão criando vários traumas. E isso as pessoas vão levar para a vida. Tem pessoas, cada um vai ter da maneira que foi criado, vai levando para sua vida o quê? Uma forma mais rígida, uma forma mais de dependência, cada um da sua maneira, mas todas elas estão o quê? Estão desequalizadas. Então, assim, essa desequalização é que exatamente a gente tem que trabalhar. É o quê? É saber que na hora que eu consigo me ver, consigo me aceitar, consigo parar e me agradar e falar assim, pô, tá tudo bem, tá tudo certo, sabe? Você deu o seu melhor, você fez. Então, assim, por que eu não me amar? Por que eu não ter o meu momento? E sabendo que não é o perfeito, sabendo que não vai ser no momento de caos, é você sair desse automático e também se responsabilizar, que senão parece fácil, né? Assim, tudo que acontecer, não, calma, eu vou me acolher, fazer carinho, passar a mão na cabeça. Ou tudo culpa do pai e da mãe, né? Exatamente. Aí terceirizar as responsabilidades. Não, é saber o quê? É bater no peito e falar, a responsabilidade é minha, eu passei isso, pô, calma aí. Não, isso daqui foi por causa disso. Assume a responsabilidade e aí sim, aí a gente consegue seguir para frente, saber o quê? Alguém vai fazer por você? Não, ninguém vai fazer por você. A não ser você próprio. E na hora que você para ver que você para, bota a mão no peito e fala, é comigo agora esse negócio, independente de como seja, opa, vou pegar, vou me olhar, vou me ver, é onde a gente começa a andar. Guimarães, eu estava observando a sua explicação, para mim foi muito, muito boa. Eu percebi que você chegou a citar que pode ser, às vezes, a relação familiar, que o pai ou a mãe, querendo que o filho cresça, desenvolva, acaba usando palavras que meio que depreciam o filho, né? Tipo, você é burro, você não aprende. E a questão da aprovação das pessoas. Me parece, eu não sei se eu estou viajando aqui, mas me parece então que a raiz de uma baixa autoestima é bem variada. Não é apenas essas duas, né?
Exatamente, são vários fatores e que vem o quê? Desde a nossa infância. Então, assim, a nossa infância é extremamente importante, aí vem um ponto do quê? Como as linhas, as ferramentas, as abordagens, elas vão ser, a gente tem como utilizar o quê? Os links delas. Então, você pegar desde Papai Freud, é o quê? Opa, você tem lá do 0 aos 7 anos, tirando assim a média, né? Lógico que isso é de pessoa para pessoa, mas assim, pegando ali é o quê? Na teoria, do 0 aos 7 anos é onde que você vai formar a sua personalidade, seu caráter, e ali, essa formação, então, do sujeito que você vai passar, o que vai acontecer? É onde vai tendo tudo. Quantas vezes? Várias falas que a gente fala para os nossos filhos, a gente gera um trauma nele que a gente não tem nenhuma ideia, que a gente deixa inseguro. E assim, não só palavras negativas, que a gente coloca, daí parece o que? Só quando o pai xinga, não. Quantas vezes tem aqueles pais que vão e fazem tudo pelo filho? É assim, não, você é o coitadinho. Você não sei o quê. Parece um elogio, mas não. Quantas vezes você está prejudicando e você tá gerando um monte de trauma na vida daquela criança. Já vem até além disso, vem desde bebê. Então, assim, não só as falas, não só responsabilizando as salas dos pais, mas até o ambiente em que vive. Imagina pais que podem até falar normal com seus filhos, não agir dessa forma disfuncional. Porém, existe uma disfuncionalidade no casamento. Então, são pais que a gente teve o filho, então vamos casar, aconteceu o filho. A criança já não está sentindo tudo aquilo inconscientemente, o que está acontecendo, todas aquelas sensações, enquanto ela está ali na barriga da mãe, e aí aquilo que está acontecendo, ela já está sentindo, aquele ambiente que ela vive já está cheio de... Então, assim, os pais vivem por causa das crianças, vivem uma aparência. A criança não sente. Então, essa aparência, na verdade, é o quê? A aparência está ali, mas a criança está vendo além daquilo. Então, a gente fala com os nossos gestos. Quantas vezes eu posso estar fazendo com a cabeça, falando aqui com a boca, falando sim, e fazendo com a cabeça não. Se a gente para na análise, quantas coisas que você vai vendo que você está falando uma coisa, só que o seu gesto, o seu corpo está dizendo outra totalmente diferente. O seu olhar está gritando ali, implorando uma outra coisa. E que muitas vezes é exatamente isso que acontece. Então, assim, o inconsciente, você pode estar com uma narrativa X e está agindo totalmente o oposto daquilo. E aí é onde você começa a bugar e que você fala, você começa a não se entender, que você fala, nossa, mas eu tenho que ser assim, assim, assado. Ou até vou além disso. Aí pegando um pouquinho do lado da sistêmica, que vem o quê? Quantos vínculos, quantas coisas que a gente cria, laços ali, acordos, que já vem de passados e que assim, essa família sempre, então mesmo uma mãe que sempre tratou bem, que não teve essas falas, mas assim, a família inteira, então imagina, que essa família, o dinheiro era sujo, toda vez que você vai melhorar, vai acontecer assim, então pega esse lado do dinheiro sujo, ou alguma coisa que, toda mulher aqui tem uma tendência forte, as mulheres são guerreiras, as mulheres que tocam a casa, que nenhum homem para, você vai vendo que assim, cada geração e vai repetindo aquilo do que das pessoas. Então são laços, são vínculos ali, contratos que são assinados de uma forma assim, você só vai honrando, você vai seguindo um padrão repetitivo da sua própria família, dos seus antepassados, e que nessa família ninguém pode ter dinheiro. Aí você se acha errado, porque eu não posso ter dinheiro, minha família ninguém tinha. Eu tenho que ajudar, não é errado eu ter isso. Aí você começa a se sentir mal, por quê? Então, quer dizer, tem todos esses padrões que a gente vai seguindo e que a terapia vai ajudar o quê? Cada uma da sua maneira, cada ferramenta vai olhar de uma forma, mas que aí vai o quê? A pessoa vai conseguindo se enxergar mais do que a ferramenta. O mais importante é o quê? Mais do que essa ferramenta é a pessoa parar para olhar no espelho, se olhar. Legal. Olha só, pode fazer um ganho. Pode fazer. Obrigado. Eu fiquei curioso, você estava falando da terapia sistêmica, e eu lembro que você também chegou a comentar, logo que você estava se apresentando, né? Você disse também que você teve a oportunidade de trabalhar com terapias de regressão. Você teve algum caso, ou seja pela terapia de regressão, ou seja pela abordagem sistêmica, que aquele paciente ou paciente naquele momento era uma questão de vida passada, de ancestralidade, assim, que era a situação de autoestima dela?
Vamos lá, vamos para os assuntos polêmicos, né? Vamos para os assuntos polêmicos. Bom, eu fui aprofundando, no final acabei nem falando algumas coisinhas que eu acho, para mim, na verdade, são insignificantes e que não, assim, não é o que importa, são rótulos, na verdade, que a gente vai tendo na vida e não o que a gente é. Então, assim, eu, Fernando, quem sou eu? Eu sou um cara extremamente curioso, que adora estudar e que quer cada vez mais aprender, eu sou curioso. Então, assim, eu vejo uma coisa, eu quero saber mais, eu quero ir aprofundando. Agora, dentro das linhas, quando eu fui dessa curiosidade, me levou a alguns estudos, que eu fui fazendo o quê? Fui seguindo por um lado místico, que eu gostava, foi uma coisa que sempre me despertou, que eu gostei. Ao mesmo tempo, fui passando aí até assim por coisas da minha vida até, e que eu fui pegando um outro lado de ciência também, que eu fui aprofundando. Então eu faço 2 pós em neurociência, uma focada em esporte, a outra em comportamento, psicanálise, estou terminando uma pós em psicanálise, pós em hipnose ericksoniana. Enfim, eu adoro estudar, faço a graduação em psicologia e nessa você vai vendo cada vez mais ali, você vai o quê? Vai conhecendo. Não importa, não são os títulos que não vão fazer diferença na sua vida nenhuma. Vai tendo o quê? E outra, não só a teoria, eu gosto de vivenciar todos esses processos. Sempre estou participando de um monte de coisa, processos dos outros, onde eu crio muitas amizades, crio network. Por quê? Eu estou sempre ali prestigiando um processo de um colega. Eu amo vivenciar essas coisas. Só posso falar de alguma coisa se eu vivenciar. Se eu não tiver experiência, eu sou simplesmente um teórico ali. Estou falando de um assunto, sabe, tipo época de Copa, que todo mundo vira técnico de futebol e o que entende realmente de futebol. Então, assim, você foi jogador, você estava ali dentro, você sabe. Então, senão, simplesmente você vai virar um técnico, mas sem ter a vivência. Eu acho que a vivência é importante. Voltando acabei fugindo um pouquinho, né? Mas era importante falar para voltar à sua pergunta. Na verdade, assim, a questão da vida passada, tá? Então, assim, a teoria de vida passada. Tem uma especialização em TVP, né? Que é a teoria de vida passada, utilizando a hipnose. Vou te fazer uma pergunta agora, Humberto. Você gosta de torta de maçã? Olha, eu gosto de torta de maçã, sim. Beleza. Você sabe o que é uma torta de maçã, né? Você sabe o que é uma torta e você sabe o que é uma maçã, né? Sim. Beleza. Então, como você sabe, eu tenho como fazer a hipnose com você aqui e falar, imagine uma torta de maçã. Agora, assim, ó, vamos fazer um rocambole em formato de torta desconstruída de maçã azul. Já complicou um pouco. Até o rocambole eu cheguei. Agora, imagina, então, assim... Se eu falar para você alguma coisa, você só vai acreditar em uma coisa se você conhecer aquilo. Então, assim, ou eu quero acreditar naquilo. Então, assim, a terapia de vida passada, na verdade, tem gente agora entrando em assunto polêmico, corte. Não existe terapia de vida passada. Na verdade é o seguinte, ó. Como que funciona? Eu vou usar o seu simbólico, aí a gente vai muito também pegando uma linha tanto... Aí que eu falo que é uma mescla de tudo. Se eu pegar a psicanálise, quando eu falo de interpretação de sonho, é igual o jogo do bicho que eu falo, sonhei com isso, então é tal bicho. Não é assim. O que acontece? Terapia de vida passada. A pessoa, eu estou usando o simbólico da pessoa. Vamos supor que a pessoa tem uma religião, então ela tem uma crença que ela não acredita em vida passada. Como que eu vou levar ela para uma vida passada se ela não acredita naquilo? Num outro ponto aqui, né, Honório, que eu acho que é interessante. Você já reparou que toda a terapia de vida passada, a pessoa era um rei, era uma rainha, ou era prostituta, ou era um bandido, era um assassino, mas nunca era assim, eu era o cara que sentava na praça, eu pegava uma batata na rua, ou todo dia eu pegava um pedacinho de jornal ali e só passava. Não, as pessoas precisam ter obras grandiosas, precisam ser grandiosas, tanto para o lado positivo, negativo, seja a forma que quiser olhar, mas o negócio é que as pessoas sempre precisam ter alguma coisa. E não, tipo assim, ela precisa passar, não pode passar simplesmente, tipo, olha a dádiva que é respirar. Ninguém vê a grandiosidade que é respirar. Sem respirar, se a gente não está vivo. E ninguém enxerga isso, não acho que eu preciso inventar a roda. Eu preciso de uma coisa mirabolante. Eu preciso passar nesse mundo e fazer alguma coisa. Quem falou que só de você respirar você já não faz muita coisa?
Só de você estar ali sentado no banco da praça, você não é uma pessoa, o Carlos Alberto, quem diga aí que senta no banco da praça e depois ganha dinheiro pra caramba lá, pra dar risada, aquela risada alta dele. Então, quer dizer, olha que coisa, como tudo é uma questão de percepção, a maneira que a gente olha. Então, a terapia de vida passada, o que a gente utiliza, na verdade, o terapeuta utiliza ali, o hipnólogo clínico vai utilizar nesse processo. É o simbólico da pessoa. Para mim, não importa se aquilo é verdadeiro ou falso. Como as memórias, quando a gente fala de um processo de regressão, não é o processo. Então, assim, aquela memória pode ser um fragmento de memória, na verdade, como se fosse, imagina aqui, a gente está gravando, tá um filme. Ou quando lá atrás, eu não sou desse tempo, mas eu acho que o Honório é, da época da máquina, das 24 horas. Pior que eu sou mais velho, né? A gente não sabe porque eu sou mais velho, né? Então, quando a gente viajava, como que era? Eu lembro que eu era criança, a gente ia viajar, era um filme de 24, no máximo de 36 poses. Você levava, então era assim, você tinha lembranças daquela viagem, você formava aquela história depois, revendo aquelas fotos. Você pega aquelas fotos antigas e você vai construindo uma história que, se você lembrar hoje, a gente for ver umas fotos lá, você vai contar uma história para mim. Se você ver daqui 10 anos, você vai lembrar de outros pontos, porque é um lado emocional que a gente está lembrando. As memórias funcionam da mesma forma. Você tem fragmentos de memória. No caso ainda mais específico que você me perguntou, a questão da vida passada. É um simbólico da pessoa. Para mim, tanto importa se aquilo é verdadeiro, se é falso, se existe ou não existe, se tem vida passada ou não tem vida passada. Eu vou usar aquele simbólico da pessoa, na verdade, como instrumento, como ferramenta para quê? Para ela ressignificar. Às vezes ela precisa de um recurso daquele, usando um lado da psicanálise. Olha como que é interessante. A gente está falando de hipnose, aí eu voltando para um conceito da psicanálise, que é o quê? A pessoa precisa de um recurso ali, ela precisa fugir daquilo. Ela usa de um recurso, uma história fictícia, para quê? Para criar aquele simbólico. Então ela cria uma metáfora, vamos dizer assim, para quê? Para contar um contexto dela, às vezes por causa de um abuso, e que ela não consegue suportar aquilo. Por ela não suportar aquilo, ela cria de uma outra forma. Aí ela criando daquela outra forma, para ela fica mais fácil dela aguentar, fica para ela suportar. Aí ela cria aquele contexto. Qual é importante, na verdade, da hipnose nesse processo? É a ressignificação. Então a gente fazer o quê? Um primeiro momento, a dessensibilização, e depois uma ressignificação. Eu fazendo isso, o que está acontecendo? Aí eu estou falando de neuroplasticidade, e que aí vou pro lado aí pegando a ciência. Então, assim, eu posso ter terapeutas, e tá tudo certo, que trabalham num lado totalmente místico, tudo pegando numa outra linha, que vai falar que eu tô falando é bobagem. Se eu pegar no lado mais da ciência, eu vou para esse lado. Então, assim, eu como terapeuta, eu vou falar esse lado para vocês, do que? Como funciona. O que eu meus valores de crença, tudo, é uma outra história, daí se eu acredito nisso ou não. Na hora que eu sou terapeuta, eu não acredito. Aí vem uma questão da neutralidade, que é muito importante. Aquela hora eu estou fazendo o quê? Eu estou deixando a minha malinha para fora, eu não acredito em nada. Eu não tenho crença, eu não tenho nada. Eu não estou ali para julgar, eu não estou para falar o que é certo ou errado. Então eu estou o quê? Eu estou para ser eu simplesmente estou ali como um GPS. Eu estou ali como, eu não diria nem GPS, porque o GPS ele vai te dar a rota, mas que você coloca informação. Então, ele está te facilitando o caminho, falando, tem buraco, tem tal coisa. E eu diria o quê? Eu estou sendo melhor do que o GPS, até o Honório estava pensando esses dias. Sabe o que eu acho legal? Pegar tipo um rally. A gente é o navegador. Eu estou do lado ali e passando, então assim, seria como o GPS, só que eu não vou dar rota. Eu estou o quê? Eu só estou te acompanhando, na verdade. Então, seria seria esse navegador, só que daquele bem sem vergonha, que esquece no meio do caminho, vai bebendo cerveja, ele tá só te acompanhando. Então, assim, ele tá ali, tem ferramentas que ele pode ir te ajudando nesse caminho, então fazendo um acolhimento, e para quê? Te dando confiança para você fazer aquele caminho. Então, imagina uma estrada. Você pegou aquela estrada, você tá morrendo de medo dela. Que muitas vezes lá na frente você vai ver o quê? Que tinha aquele monstro que na verdade projetava a luz da lua naquela folha, e aquela luz da folha que batia parecia um monstro gigante, parecia um ursão gigante lá, que você ficava morrendo de medo. Seguindo nessa estrada, eu tô com você nessa estrada,
Você vai andando nela e você vai dizer, eu quero ir para acostamento, eu quero subir na árvore, eu quero fazer tal coisa. Você vai fazer. Eu não posso te guiar, eu não posso te sugerir caminhos. A partir do momento que eu estou influenciando sua vida, a vida é sua. Então a gente vai pegar e fazer o que? Eu estou andando junto com você. Vamos lá para você ter coragem. Sozinho eu não vou conseguir andar. Opa, eu posso caminhar do seu lado. Vamos lá, bora. Bora que esse caminho eu ando nele. Então assim, vamos lá que essa estrada eu conheço. Então assim, eu não vou te falar como que é porque é o seu caminho. Mas eu vou andando junto com você aqui. Vamos embora nela. É isso que a gente está fazendo. O processo da regressão, então, no caso da terapia de vida passada, é exatamente isso. A gente vai usar o quê? Eu vou usar o simbólico. Aquilo que a pessoa traz e que ela usa como uma história, como uma metáfora, para ela contar, então ela vai trazer alguma dor. Aquela dor, aqueles sintomas que ela está trazendo, aqui vai representar nessa história. A gente vai dessensibilizar, ressignificar e está resolvida. Pode ser de maneiras diferentes. O Fernando trouxe aqui um que eu acho bem legal, porque muitas vezes as pessoas olham o terapeuta vê ele como um guru, né? Um cara que faz magia, o cara que vai lá e ele tem que acreditar naquilo. E basicamente não, o que ele trouxe basicamente o que a PNL fala. O mapa não é o seu território. Ou seja, cada um tem a sua história, tem o seu mapa, tem o seu simbólico. E você vai trabalhar nisso do paciente, não seu. Né? Eu achei bem legal essa questão. Agora, Fernando, a pergunta que eu ia fazer, voltando um pouquinho, que você tinha falado da criança, que ali de 0 a 7 anos está formando ali a personalidade. Então, um pai acabou ali de ser pai, acabou de ser mãe e tem que trabalhar a autoestima do seu filho. Só que se ele colocar a criança como um reizinho ou uma rainha, ele vai fazer mal. Se ele for muito rígido, vai ser ruim para aquela criança também. Que conselho que você daria para esses pais para trabalhar o equilíbrio ali? Para trabalhar o equilíbrio da autoestima dos seus filhos? Se conselho fosse bom, a gente não dava meio-dia, né? Mas assim, o que eu tento... Eu vou passar a minha experiência, na verdade, que eu acho assim, é exatamente isso. A gente está aqui para ser dono da verdade de nada. A maneira, eu acho que a gente vai aprendendo ferramentas e assim, conforme a gente vai aprendendo, a gente vai tentando. A gente vai acertar em tudo? Não. Só que assim, o que eu tento fazer, na verdade, para construir uma não só autoestima, mas a questão da personalidade como um todo da criança, é o quê? É perguntar para ela. Então assim, por que eu vou falar uma coisa, eu vou ficar validando? Minha filha vai e faz uma coisinha. Ai, que lindo, não sei o quê. Pronto, ali ela vai toda hora fazer aquilo para quê? Para me agradar. Vai querer ser um adulto que vai querer sempre validação. Sempre validação de alguém, porque, nossa, olha que criança inteligente, você vai virando uma máquina de querer toda hora estudar de tudo, porque, não, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que... Olha quantas crenças a gente vai criando, porque, não, eu tenho que ser o cara do 10. Eu vira e mexe, eu tenho isso, e assim, daí pega, não, eu não tiro 10, eu fico louco da vida, nossa, eu fico puto. Por quê? Eu cresci dessa jeito, condicionado dessa maneira, mas por que eu não posso mudar meu condicionamento? Como na academia, a gente não se condiciona, comida, a gente não se condiciona, uma dieta, tudo na vida é um condicionamento. A gente pode ter condicionamentos bons ou condicionamentos ruins. Agora, eu vou fazer 46 anos o mês que vem. Pô, calma aí, você achar que em 46 anos agora, tipo, em pouco tempo, você vai mudar 46 anos sua vida? Opa, não, você vai fazendo aos poucos, você vai fazendo cada parte. Vai ter a parte que eu vou suportar mais, vai ter a parte que vai ser um pouquinho mais difícil, vão ter os pontos que pegam. O que a gente pode, voltando à pergunta do Honório, né? O que a gente pode fazer, então? É perguntar. Então, assim, filha, legal, vamos supor, ela vai e faz um desenho ali para você. Cada idade, daí tem a parte cognitiva da criança, o desenvolvimento cognitivo da criança, ela vai fazer, vai ser um rabisco, só que tem o quê? Na mesma história do que a terapia de vida passada, tem um simbólico por trás do que aquele rabisco é meu pai. Depois o desenho vai formando maior, mas assim, aquele rabisco representa do mesmo jeito que da outra. Lógico que a cognição vai aumentando, então as histórias vão aumentando, a maneira da criança ir se relacionando com as coisas também vão aumentando, e nisso ela vai crescendo o repertório dela, que nem a gente, como terapeuta. Você vai estudando novas ferramentas, tudo, seu repertório vai aumentando, sua malinha de ferramenta lá, opa, tô comprando itens novos aqui, tô comprando agora comprei umas ferramentas elétricas aqui para me ajudar. Eu acredito que seja isso. E com a criança, a mesma coisa. É a gente perguntar, mas
Nossa, que legal, por que você fez isso? Não questionando de um lado também que tudo eu tenho que questionar meu filho, porque daí, nossa, interrogatório? Não, é perguntar, fazer ele pensar, colocar naquele lugar do que, nossa, que legal isso, por que você fez isso? Ah, por que aquilo? Sabe, a criança não tem os porquês? Por que ela faz por quê? Porque ela quer aprender, porque ela quer saber, ela quer entender. Não tem o show da Luna? Ah, por que o gato mia? Por que não sei o quê? E todo aquele monte de coisa. É para quê? É curiosidade. E essa curiosidade eu acho que é importante. E por que não a gente ser curioso na vida do nosso filho? Ao invés da gente sentar do lado e simplesmente chegar aí o quê? Ah, só ficar ali, nossa, que lindo, ah, parabéns. Muitas vezes você está no automático, nem prestando atenção no que ele está fazendo. E quanto que ele está querendo o quê? Só um pouquinho de atenção. E que, principalmente nessa construção, não seria o acolhimento do terapeuta, só que sem criar dependência. Aí, ó, são linhas tênues. Por quê? Não é você criar a dependência. É você fazer o quê? Você dar atenção, você ter os momentos. Então, ter um momento com seus filhos, ter um momento de família. Você criar algumas coisas que vai ficando muito legal. E assim, você começa a perguntar. Mas você gosta disso? Ah, você não gosta daquilo? Minha filha, vira e mexe. Eu sempre pergunto agora, tá na pré-adolescência, meio adolescência aí. Eu adoro questionar e adoro quando ela me questiona. Quando ela me coloca em xeque, de verdade, por dentro eu vibro. Aí tem meu lado, vai eu falar na minha análise. E ela tá nessa idade, né? Pré-adolescente. Total, mas ela sempre foi. E eu sempre gostei de instigar isso e de perguntar. Então, a fazer essas provocações, o que a gente faz na análise, Leonardo? A gente não faz provocações, sim. A gente coloca... Eu gosto de brincar que eu falo assim, ó, imagina, eu faço uma analogia que é o seguinte, meus analisantes eu pego e falo assim, imagina que você está falando aqui, então primeiro vem aquela questão do quê? Do carro, da mente que pensa com a mente que sente, a congruência entre ela, enfim, tem essa parte. Aí imagina assim, imagina agora que você está com essa xícara aqui de baixo, e nessa xícara, cada palavra que você está falando, imagina a sua boca essa xícara, e está saindo aqui. Vão ter coisas que está fluindo. Vai ter algumas palavras que você falou, que elas vão fazer o quê? Que ela vai pegar e vai estar como se fosse com marca-texto. E está aparecendo. O que o analista vai fazer? Ele tem a percepção, ele tem a escuta flutuante, a escuta ativa. Eu estou tendo essas percepções e que essa boca que está saindo aqui não é só o que fala, mas sim os gestos, tudo isso, ou até os silêncios, são importantíssimos. E aí as angústias, então assim, pegando o mecanismo de defesa dele, e nisso é que a gente vai pegar, opa, flutuou, isso daqui está com marca-texto. Vou segurar aqui, vou segurar aí, eu vou fazer o quê? Com isso que eu observei e segurei aqui, eu vou trazer para ele em determinado momento. Eu vou falar, Humberto, você falou tal coisa aqui, o que isso significa para você? Você vai me dar o significado. Só estou observando e vi que veio com marca-texto, veio com marca-texto aqui, estava grifado. Eu vou trazer de volta para você, é seu, com os filhos. Por que não a gente fazer isso? Então, assim, a gente ia observando. Eu não estou terapeutizando ninguém, eu não sou o analista da minha filha, nem posso. É antiético. Mas a gente pode o quê? Provocar. Então, colocar as pessoas em provocação, sair do automático e sempre o quê? Questionando. Então, perguntas. Sabe aquele negócio? Quanta gente vira pra gente e fala assim, oi, tá tudo bem? A pessoa tá preocupada em falar. Se você falar assim, não, tá tudo mal porque aconteceu isso, aquilo, não sei o quê. Ela continua falando que ela nem percebeu. Por quê? Oi, tudo bem? Quer dizer o oi. É uma frase inteira, mas sem significado. Ela não tá importando em automático. E não perguntando para saber, ou a não ser que seja uma curiosidade, ó, a vizinha falou que você tinha passado tal coisa. Aí você está querendo saber, você está curioso para saber alguma coisa, mas não a importância daquilo, uma pergunta para realmente, não, é no automático. E por que não a gente se colocar nesse lugar de sair do automático e parar para ter percepção? Quando a gente cria as provocações, a gente faz isso com nossos filhos, é tirar eles do automático e levar eles para um lugar do quê? De reflexão. Eu lembro muito de quando eu era criança, e eu acho que vai nessa linha, isso eu gosto muito que meus pais faziam isso, principalmente minha mãe. Era o quê? Chegava e falava, mãe, o que quer dizer tal palavra? Ela pega o dicionário e olha, se eu falar agora, daqui 5 minutos você vai me perguntar de novo. Aí eu ia lá, olhava no dicionário, que era o dicionáriozinho mesmo, pegava, olhava, nunca mais esquecia mesmo. Então assim, por que não esse lugar da gente pegar e ter a curiosidade e colocar a criança para pensar, ela ir formando o que ela gosta ou não gosta, como gosto musical. Normalmente a criança vai repetir, então assim, os pais gostam de tal coisa.
Aí ela vai, não, tal coisa eu não gosto. Agora, se você pegar e tiver um repertório e assim, por que não deixar ela escolher? Por que não ela ter a experimentação como comida? Eu vou saber que eu gosto de pão de queijo se eu experimentar. Eu vou saber que eu gosto de tal coisa se eu experimentar. Por que não essa experimentação? Da mesma maneira, a criança. Tem lugares que às vezes a gente coloca, né? Tem muito tabu. E mesmo assim, a bebida, eu não vou deixar meu filho beber. Por que não? Tem algumas coisas. Tem leis, ok, legal. Mas assim, tem outras. Que eu me lembro, na nossa idade era mais normal, tipo a criança beber mais nova, 14 anos, não sei o que, tomar alguma coisa, né? Tomar os porre, não sei o que, ixi, nem me fala. E numa dessa, depois tinha aquilo que você falava, Deus o livre, nunca mais eu quero ver vinho na frente, que eu tomei um porre aqui, pelo amor de Deus. E assim, nossa, odiei isso. Mas a gente sabia por quê, porque a gente experimentou. Então assim, às vezes é importante aquela experimentação, porque senão vira teoria. Então, assim, qual que é o lugar, a diferença da psicanálise e do professor? O professor vai te ensinar, ele é o grande eu ali que está ensinando. O terapeuta, se ele pegar e falar o que você fazer, ele está nesse lugar de mestre, está nesse lugar de professor que ele está te passando. Vai fazer sentido? Se você experimentar e, assim, você estiver ali, eu simplesmente trazer o que está ali flutuando, e aí falar, o que faz sentido? O que você quer fazer? Você quer experimentar? Porque muitas vezes a pessoa está com medo, quer terceirizar e falar, você validar para ela experimentar. Mas por quê? Isso a gente está falando de adulto. Só que, na verdade, na hora que a gente está em setting, quem a gente está atendendo? A gente está atendendo o infantil do adulto. Até eu fui fazer a especialização em psicanálise infantil, por quê? Não para atender criança, mas não que eu não ame atender criança principalmente com hipnose. O lúdico, nossa, criança tem cada processo maravilhoso. Criança, a imaginação mais. Nossa, é muito legal, porque o senso crítico dela é muito melhor. Ela tem essa imaginação que é maravilhosa. Tem processos assim que vou te falar. Minha própria filha, eu tenho de elevador, a questão que entrava no carro e vomitava, então quer dizer, tudo processos ali, e que foi assim, depois até conto desse da minha filha do elevador, foi um processo maravilhoso, lembra, Honório? Cheguei radiante contando pro Honório, foi um negócio maravilhoso a história. Fernando, cada aula ele chegava e falava assim, eu resolvi o problema da minha esposa, eu resolvi o problema da minha filha. Foi verdade, assim, foram processos que é o quê? Poxa, calma aí, tem cada coisa legal que você vai fazendo, que você vai criando, que assim, a criança é maravilhosa, porque o processo é dela, ela confiar em você, você ter essa confiança, esse lugar eu acho que é do pai legal, do que você não é amigo, você é pai. Tem um momento que eu tenho que saber que eu sou pai. Então eu vou falar. Tem um momento que eu tenho como o quê? Trazer proximidade. Por que não eu vou escutar? Por que não eu vou provocar meu filho? Preciso disso. Então assim, nesse pensamento de provocação, tem hora que a criança também ela precisa se frustrar. Sim. Com certeza. Se a criança não se frustrar, aí vem a questão da castração, né? Qual que é o perigo? Principalmente assim, na formação, se você pegar ali, na primeira formação da criança, dependendo da fase que ela tiver, o que vai acontecer? Opa, calma aí, essa criança acha que ela pode tudo, ela acha que tudo é dela. Então, assim, é importante, aí vem da psicanálise, a questão edipiana, o primeiro... O que vai acontecer se essa criança nunca tiver uma castração? Ela acha que ela é dona do mundo e que ela pode tudo. E assim, o que a gente pode estragar a vida de uma criança? E será que ela realmente, aí parando para fazer um gancho aqui com a autoestima, onde essa criança realmente se acha alguma coisa? Ela não se acha nada. Ela na verdade, ela foge dela, tem medo, ela faz aquilo com os outros porque ela morre de medo dela. Muito bom. Teria algum exercício simples assim, para o pessoal que está nos assistindo, de repente está passando por alguma situação que precisa se fortalecer? Assim, existe algum exercício básico assim para começar, mais prático mesmo, para começar a melhorar a sua própria autoestima? Bom, tem sim, tem várias técnicas, tá? Mas assim, bom, vamos lá. Um negócio bem legal para a gente fazer, tá? Que seria o quê? É parar e começar assim, a se olhar no espelho. Não é fácil. Tem pessoas, às vezes, vai ter gente aqui que vai falar assim, pô, não, mas eu me olho no espelho todo dia. Não, eu não tô nem falando esse olhar que é no automático. Então, o primeiro lugar é a gente começar a sair um pouquinho do automático. Para a gente sair do automático, como que a gente vai fazer? A gente usa muito disso também. Na própria hipnose tem essa questão do espelho. E é o que? A gente se perceber.
e se olhar, e olhar no fundo dos seus olhos, e começar ali naquele olhar, e você começar a se perceber, e o que eu estou sentindo, e como eu estou. Então, assim, esses olhares, na verdade, que a gente vai trazendo, e que a gente começar a se perceber, saindo daquele automático, que eu estou olhando que, meu cabelo tá penteado, minha sobrancelha tá certinha, minha barba tá bem feita, ou a mulher, eu tô com meu batom, tá certo, meu rímel tá certo aqui, passei minha maquiagem, tá certinha, não tem nada manchado. Não é esse lugar. É o quê? É você parar, se olhar, se acolher e que tá tudo bem. Então, assim, naquele dia que tá ruim, pô, calma aí, eu dei meu máximo, eu fiz o meu melhor. Por que a gente só tem que se cobrar? Aí volta a questão das cobranças, né? Que muita... Assim, você pega, meu público maior é feminino. Aí o que acontece? Tem aquelas mulheres que foram totalmente assim, que são essas guerreiras, então assim, ela não pode ser fraca, ela tem que ser forte, não sei o quê. Muitas vezes, profissionalmente, pum, ela explode. Só que assim, eu não consigo ter um relacionamento. Porque eu era uma pessoa, tipo, lá em casa era falado que você é uma pessoa difícil, ninguém vai conseguir lidar com você, não sei o quê. E muitas vezes ela consegue ali a carreira, ela consegue decolar tudo, só que ela está dependendo tá na dependência de alguém. Tem vários pontos, e que assim, a gente acha que quando a gente fala da autoestima, aquela pessoa só que se acha feia, aquela pessoa que não se gosta, não. Tem muitos pontos que podem ser trabalhados. Quanta gente tem que profissionalmente, hoje, é até um grande mal, do que de mulheres que têm uma vida bem sucedida, então você falar depois dos 35 mais, não sei o que, está com uma carreira estabilizada, financeiramente estabilizada, mas não consegue ter um relacionamento. Ou se não, você tem o contrário, aquela mulher que casou, que não viveu para todo mundo, porque ela tem que servir, ela tem que o agradar, e nunca tem nada, nunca tem voz, e nunca parou para se olhar, não, eu vim para servir. Então, assim, tem vários pontos que a gente vai entrar nessa questão da autoestima, que é o que? A gente sair desse automático. O que a gente vai fazer nesse processo terapêutico? Primeiro de tudo é se ouvir. Ter essas reclamações que muitas vezes na fala não tem assim, não, tá tudo certo, como eu fazia muito. E assim, aí você começa a ver, só que dentro, tava sentindo, aquilo lá tava uma dor gigante. E aí você tá vendo que tem. Então é parar, é sair desse automático e parar para começar a se olhar. Essa questão do espelho, até uma analogia, só que ela é interessante. Tem uma potência gigante isso. Você parar na frente do espelho e realmente se olhar profundamente. Olhando, sentindo. Não simplesmente o seu visual ali, só o olhar automático. Sair desse automático e se olhar se percebendo, se sentindo. E aí se sinta Bom, se alguém estiver fazendo isso dirigindo, por favor, não faça. Pare na hora que estiver em casa sozinho. Mas uma coisa muito legal que tem pra gente fazer é o quê? É fechar os olhos. Então, por que não? Fechar os olhos, parar, respirar, respira profundamente, vai se percebendo no lugar. Aí a gente usando um pouquinho até do caso das técnicas da hipnose, né? Então o quê? A gente parar, segura o ar, solta, segura. A gente pode fazer um negócio porque ajuda até muito para ansiedade, que é respiração quadrada. Você vai puxar em 4, segurar o pulmão cheio em 4, soltar em 4, segurar sem ar em 4 e repete umas 4, 5 vezes. A própria ansiedade diminui pra caramba. E outra, você se sente no momento presente. Fecha os olhos e vai se sentindo. Uma outra técnica legal também. Você pode pega seu dedo, o indicador, pega seu dedo, aponta pro alto. Na hora que você apontar pro alto, olha, aí vem, fecha os olhos, respira fundo e coloca ele no umbigo. Esse ponto da gente olhar pro alto, pegar o indicador e colocar pro alto, pega na rua, aponta pro alto, vai todo mundo parar para olhar seu dedo. Então você tá parando o quê? Saindo do automático, quebrando nossa, sumiu a palavra agora, mas eu tô quebrando então uma objeção ali, tô colocando o quê? Uma coisa diferente, então tô jogando para olhar, para parar, para observar, sair desse automático, tô olhando. Olhei, e tô indo no umbigo, daí cada um vai ter a sua forma aí, se é a fonte da criação, mas é você parar com você, é um ponto vital nosso. E aí é o que? A gente vai parar ali você tá com você. Aí para na frente daquele espelho e se olha, se acolha, pode até se sentir, se abraça e fala, tá tudo bem, tá tudo certo, você tá dando o seu melhor.
Você não precisa se cobrar tanto, porque o tempo todo é a gente se cobrando, é aquele ritmo frenético do que? Da gente só se cobrar, da gente só eu preciso ser melhor, eu preciso atingir mais meta, eu preciso isso, eu preciso aquilo, e eu não sou capaz, ou se não, eu sou incapaz, eu não dou conta disso. Opa, calma, por que tudo isso? É esse lugar que a gente tem que sair e saber o que, opa, eu assumi minha responsabilidade, eu fiz, legal, eu fiz a minha parte. Então, se a autoaceitação é importantíssimo, então a gente ter esse ponto com a gente é legal. Logicamente, você não vai o quê? Aí que vem a linha tênue, que não é você simplesmente, tudo que você fizer, tá tudo certo. Não é passar a mão na cabeça, mas é o quê? Tem aquele momento de saber que aconteceu, tá tudo certo, tá tudo bem, eu posso fazer de novo. Amanhã eu vou lá e faço. Amanhã ninguém vai fazer por mim. Eu tenho a capacidade de fazer, eu não preciso me cobrar tanto. E falar que eu sou um derrotado, aí vai da forma que a pessoa foi criada, ela vai repetir muito esse padrão. Fernando, é bem legal essa questão que você trouxe, mas eu ia pedir para você deixar uma seguinte mensagem para aquela pessoa que ela fala assim, eu nunca me senti o suficiente. Principalmente você falou que trabalha com mulheres, né, e acontece muito disso. Eu me sinto incapaz, eu olho no espelho, não consigo ver a pessoa que eu sou de fato, eu nunca me senti suficiente. Que mensagem você deixa para essa pessoa? Olha, voltando até um pouquinho para aquela questão do que eu estava falando, que assim, a gente sempre acha que a gente tem que ser alguma coisa grandiosa, que é mais grandioso do que eu respirar, que é mais grandioso do que a gente estar vivo. Então, assim, a gente saber que sempre vai ter alguém que, por mais que a gente, só a nossa percepção ali, sempre a gente vai ter importância para alguém, a gente é importante sim para o mundo, e a gente, por que não? A gente se dá o valor em primeiro lugar, a gente ter nosso momento. Hoje até uma coisa que eu pratico muito, que é o quê? Desculpa, mas quase todos os dias eu gosto de postar de manhã, é o que? Eu vou para a rede, eu pego meu café, é o meu momento, eu comigo mesmo, eu e meu café. Porque ali é o meu momento de reflexão, é o momento do quê? Meu café e meu cafuné. Eu vou me acarinhar, ali eu vou me acolher, para daí começar meu dia. E por quem disse que não tem muita importância? Vai da maneira que a gente vai vendo. É um treinamento. E a gente vendo. Imagina esse espelho como um espelho embaçado. Então, você pode até em casa, aqui não consegue se olhar. Pega na frente do espelho e vai lá e pode ser baforando mesmo, deixa ele tudo embaçado. Ou pega no espelho do banheiro, que daí forma o vapor na hora do banho, e aí vai fazendo o quê? Vai se olhando com ele embaçado. Tem gente que vai ter mais dificuldade, vai precisar de processos terapêuticos, tudo, precisa dessa ajuda profissional para quê? Para conseguir se autoaceitando. Então, assim, aí que a gente vai fazer o quê? O processo de trabalhar os pilares. Então, é se ouvir, acolher. Dentro da própria psicanálise também, você tem várias abordagens. Eu, particularmente, não tem como você trabalhar com uma só. Eu, particularmente, não acredito nisso. Cada profissional é um. Eu, Fernando, trabalho como? Eu acredito que você tenha como sendo, cada ser humano é único, você vai ter o quê? Você vai ter uma linha principal, mas você tem que conhecer várias obras, porque em cada obra vai ter de uma forma. Para mim, aonde que me despertou a psicanálise realmente foi quando eu fiz uma especialização em forense. Quando eu fiz essa especialização em forense, ali pegou em pontos da minha infância como era, tem até a fruta da história bichada, e que assim, ali fez muito sentido para mim, eu me apaixonei, e porque eu consegui chegar em pontos, até arrepia de falar, porque eu cheguei em pontos meus, e que ali fez uma diferença, ali eu até fiz um atravessamento muito legal, e que eu consegui sair de um automático de vitimização, que não é culpar, a culpa é disso por causa dos meus pais. Não, você fica nessa, você fica vai se vitimizar pro resto da vida, sempre vai ter um culpado. O que a gente vai fazer na terapia? Primeiro momento, acolher. Daí vem muito também o quê? Você vai falar a diferença nessa maneira, o Winnicott, que eu faço, que eu estou finalizando após agora, mas assim, uma linha que você vai mais num acolhimento. Mas quem disse que isso não vai te chacoalhar? Quem disse, tem muita gente que tem, aí vem um mito muito grande, mas que nem, mesmo falar de Lacan, tem muita gente que fala, eu não falaria de Lacan, falaria os lacanianos. Na verdade, assim, as pessoas vão criando rótulos, e que na verdade, o que a gente faz na terapia?
Estava esquecendo até desse ponto que é importantíssimo. O que a gente mais faz na terapia? É o quê? É desrotular. Hoje, ainda mais nessa febre de diagnósticos, não é diagnóstico. Ali, a pessoa é o que ela sente. Quem é esse ser humano por trás desse rótulo? O que você sente por trás desse rótulo? Então, é pegar tudo aquilo que foi rotulado, tanto esses rótulos de TDAH, enfim, de todos esses transtornos que vêm com esses laudos, e também como esses rótulos que foram colocados durante a sua vida em você, e que assim, eu não consigo me olhar, não consigo me amar. Não, vamos trabalhar, então vamos no primeiro momento acolher. Acolheu? Agora vamos se ouvir, vamos se enxergar. É um processo contínuo, como uma casa. Você vai pegar uma casa, não é uma casa que você está construindo, legal, para construir é fácil. Você já começa ela, você está ali com o projeto. Não, imagina uma casa que está toda, você vai reformar essa casa. Essa reforma, você tem que ir construindo aos poucos. Então, vai demorar tempo, cada um no seu tempo, também não tem que se cobrar desse tempo. Tem processo que você vai caminhar pra caramba, vai chegar num outro passo, vai dar às vezes uns passinhos para trás. Eu próprio agora estou num momento que assim, se parar para ver, estava num momento ali que parece estar voando, né, por um lado. Eu estou fazendo análise 2 vezes por semana. Se eu pudesse, faria todo dia. Se na época que eu, como Freud, eu queria fazer todo dia. Freud atendia pelo menos 6 vezes por semana cada paciente. Exatamente, mas assim, quem tivesse dinheiro para fazer todo dia, tivesse o tempo para fazer todo dia. Mas seria legal pra caramba. Mas estou fazendo 2 vezes por quê? Porque é uma demanda que eu estou passando agora, que é necessário para mim. Então são pontos que eu estou vendo que foram necessários. Aí eu elaborei isso, não foi a minha analista que falou, você precisa disso, não. Foi um ponto que eu precisava. Então, voltando a essa mensagem para as pessoas, é o que? A gente pegar, não se cobre. Só saia desse automático e comece a se perceber. Procure ajuda. Isso vai fazer a diferença para quê? Crie redes de apoio. Eu gosto muito dos processos terapêuticos em grupo. Por quê? Esses processos terapêuticos em grupo vão fazer, você vai criar uma rede de apoio, vão ter mais pessoas que têm a mesma dor que você, e ali vai tendo trocas, e aí você vai percebendo que, nossa, eu achava que eu era tão assim, nossa, eu achava que eu não valia nada, eu achava que eu não... Todos aqueles seus achismos, que na verdade são achismos, você vai percebendo que você fala, nossa, tem pessoa melhor. Do mesmo jeito que a gente faz o comparativo, se coloca em comparação que tem gente melhor, você vai olhando e falando, caramba, tem gente bem pior que eu. Nossa, tá vendo que até que eu não sou tão assim? Então esses processos, vai criando uma rede de apoio que é maravilhoso. É muito legal. E um vai ajudando ao outro. Então não só os processos de terapia individuais, mas os processos em grupo também trazem assim, revelações, libertações, um trabalho gigantesco. E até dele que eu fui desenvolvendo algumas coisas, algumas técnicas, fiz até uma vivência o mês passado e agora a gente estava validando, que agora já vou começar a colocar todos os meses, mas que é o quê? É uma vivência terapêutica e assim, tem uma técnica específica que é utilizada? Não, são utilizadas técnicas de hipnose, técnicas da sistêmica. Então assim, a própria constelação, eu preciso fazer uma constelação, ela é um oráculo? Não, muito longe disso, aí trazendo a mesma coisa da questão do que a gente estava falando lá da terapia de vida passada. Tem várias linhas que a gente pode trabalhar e você pode olhar de maneiras diferentes. O que é importante daquilo? São processos ali, é um processo que você vai olhar para algumas repetições e aí assim, esses vínculos esses contratos que a gente firma lá de trás, tudo, e que assim, não é um lado místico, não é um oráculo, não é o quê? É um ponto de reflexão, está trazendo para você um ponto para você observar e aí sim você trabalhar em terapia aquele ponto. Isso vai fazendo a diferença e você vai parar para refletir, para observar. Eu gosto mais do que a constelação, os exercícios sistêmicos. Os exercícios sistêmicos vão revelar, vão trazer para você parar para refletir, sair desse automático e se vendo. Tá vendo como todos eles no final falam de maneiras diferentes, mas acaba indo para o mesmo lugar. Do quê? Do se olhar, cada um vai se identificar também dessa questão. Cada um se identifica com uma ferramenta. Que interessante. Quando a gente percebe que o Guimarães ele tem um leque de ferramentas e é um cientista, né? Porque ele busca cada vez mais se aprimorar e evoluir. Eu gostaria, de aproveitar agora e fazer aquela pergunta que a gente sempre pergunta para todos os nossos convidados. Agora é hora de você fazer terapia com o pó de sublimar.
Você agora, assim, no auge da sua vida, no auge da sua juventude agora, pai, profissional, aluno, estudando, transformando a si mesmo e transformando muita gente que te procura, seja pelo Instagram, na sua clínica, etc. Se você tivesse a oportunidade de entrar numa máquina do tempo, tipo aquela do De Volta para o Futuro lá do... Acho que é de 80 e alguma coisa. Aquele carro lá. Vamos lá, Fernando. Se entrasse naquela máquina do tempo, naquele carro. Se você pudesse voltar a encontrar com o Guimarães lá com 12 anos de idade, que tipo de conversa que você acredita que você poderia ter com ele? Bom, isso na hipnose a gente acaba fazendo, não é que volta uma máquina do tempo, eu vou voltar naquele tempo, o que foi, só que eu posso fazer o quê? Aí é exatamente assim, cara, confia, faz, acredita. E até emociona, que assim, vai, confia em você, acredita em você, segue, não precisa se cobrar tanto, apenas segue. E assim, saber que você não precisa falar para ninguém, esteja contente com você, se abrace mais, se ame mais, aproveite mais, sabe, se curta mais, se aplauda mais, não necessite do externo, que a autoestima fala muito disso, que é o quê? Não é a gente se aprontar para fora, não é, a gente pode estar lindo por fora e por dentro está totalmente bagaçado, como a história que a gente estava falando da questão do palhaço. Tá no picadeiro, tá ali, tava apresentando, tá no palco, só que por dentro tá chorando. Então é o quê? É nesse momento, você parar e fazer o quê? Poxa, eu não preciso dar valente, se aplauda mais. Se errar, tá tudo certo. Pega, começa de novo. Experimente mais, não se cobre tanto. Faça mais as coisas, experimente, pague o preço pelo que você experimentar, logicamente. Você comer pimenta, vai arder a boca. Muito bom. Estamos chegando mais no final, né, Humberto? No Pode Sublimar. Mas antes de a gente encerrar, Fernando, a gente gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, quem que pode te achar nas redes sociais, eu quero fazer terapia com o Fernando Guimarães. Como que faz, Fernando? Tá, pode entrar, vou deixar os contatos aqui, algumas coisas estão mudando agora, né? Então assim, eu tô com a clínica, tenho a clínica, tá? Eu atendo tanto online quanto presencial. Na clínica a gente faz vivências, então assim, tem vários processos, tá? E assim, vai me seguindo lá na rede social, então me acompanha no Instagram, Nando Guimarães, e o telefone, deixa o telefone, passa o telefone, tá? Nossa, telefone é 19 98128 5880. Pode me chamar também no Instagram, que mandar direct, eu vou lá, sou eu que respondo todo mundo. Tem alguns processos aí que eu tô mudando um pouquinho agora, até por causa da clínica, Honório. Nossa, tava ficando uma loucura, porque não é só o atendimento, né? Daí a clínica é o quê? É um outro negócio que você tem que administrar que não tem nada a ver só com os atendimentos. A gestão, né? Exatamente. Gestão da clínica é totalmente diferente do que a minha clínica de atendimento. Mas então, eu atendo tanto online quanto atendo presencial. Tem os processos em grupo também. Em breve terá mais novidades, terão cursos, terão mais algumas coisas aí. E que me segue, que vocês vão acompanhando aí todo esse processo que vai ter. Vai ter um monte de novidade logo, logo. Show de bola! Olha só, que pena, hein? Já estamos terminando, mas foi um conteúdo fantástico. O Fernando trouxe altos conhecimentos aqui, aprendizados, lições de vida. E desmistificou muitas coisas também. Desmistificou, tenho certeza que vai fazer uma diferença na vida de muitos que estão acompanhando aqui o Pode Sublimar. Exatamente. Estamos terminando mais um Pode Sublimar. E aqui, ó, de fato, aqui você pode sublimar. Você pode sublimar.